se a simplicidade tirasse a complexidade para dançar? Além de dançarino amador, como dá para se perceber, eu também sou professor de inovação e tecnologia há mais de 30 anos. Eu ensino robótica, inteligência artificial, sistemas complexos, enfim, eu ensino jovens estudantes a resolverem problemas complexos com ferramentas complexas. Mas eu nasci e fui criado em Cambuquira, uma cidade de mais ou menos 10 mil habitantes no interior de Minas Gerais, onde o jeito de lidar com os problemas complexos é bem diferente. Ali o tempo passa devagar. Tem muito silêncio, muita observação, muita espera. A gente ouve os mais velhos, aprende com a terra, com o vento, com os bichos, até com o mato. Isso aqui, por exemplo, é mato. É o dente de leão. Para quem gosta de nome mais complexo, é o Taraxacum officinale. Ele nasce onde o vento soprar, porque cada pontinha voadora dessa aqui é uma semente que se espalha ao sabor do vento. Vai cair no meu quintal, no quintal do vizinho, no meio da rua, na calçada, no meio das pedras. E apesar de mato, é uma planta bem útil. Ela é usada na culinária e principalmente na medicina tradicional. Ou seja, é um mato que cura. Uma solução simples para problemas muitas vezes complexos. Ninguém precisa plantar o dente de leão. Ele nasce, floresce, se espalha. Quando o vento sopra, a semente voa livre, leva para longe, sem esforço, sem planejamento e sem controle. Tudo muito simples. Mesmo onde não tem abelha nem beija-flor para polinizar, o vento faz o trabalho. É a planta resistente, eu diria que ela é humilde, mas também ela é rebelde. E leva a gente a pensar que a força pode não estar no controle, mas na leveza. E toda vez que eu vejo um dente de leão balançando ao vento, eu me lembro do seu Benedito, que era um amigo do meu avô, lá em Cambuquira. Ele era juiz de paz. Olha que função bonita, juiz de paz. E o título combinava bem com ele, porque ele também tinha essa sabedoria do vento. Era o tipo de pessoa que ouvia muito mais do que falava, observava antes de responder. As pessoas, às vezes, desesperadas, procuravam o seu Benedito para pedir conselho, e ele nunca dizia nada na hora. Ele olhava para o chão, coçava o queixo, tomava um golinho de café e dava um conselho cheio de sabedoria, mas às vezes ele nem dava. Ele só dizia, uai, deixa o tempo responder, meu filho. E muitas vezes o tempo dava conta de resolver o problema. Hoje eu percebo que o seu Benedito era um filósofo da simplicidade, um dente de leão humano. Ele espalhava calma e sabedoria com um simples sopro de paciência. Enquanto isso, aqui no nosso mundo tecnológico, complexo, moderno, a gente criou um monte de teorias complexas para entender a complexidade. Tem a teoria do caos, do Edward Lorenz, que fala que o bater de asas de uma borboleta aqui pode provocar um furacão, um tufão, um tornado do outro lado do mundo. A teoria da complexidade do Edgar Morin, ele fala de sistemas, conexões, sinergias, certezas e incertezas, ordem, desordem. Tudo isso é belo e é necessário. Mas eu também me pergunto, será que as nossas soluções não estão ficando mais complexas do que os próprios problemas complexos? E aí eu me lembro de Henry David Thoreau. É aquele que há quase 200 anos fugiu da complexidade, ele se retirou numa cabana na margem do Lago Walden, lá nos Estados Unidos, para viver o essencial. Ele dizia que o homem mais rico é aquele cujos prazeres são os mais baratos. E Thoreau não falava apenas de viver com um pouco, ele falava de viver com propósito. De ter coragem de dizer não quando o mundo inteiro parece dizer sim. A sua filosofia de simplicidade e também de desobediência civil era, no fundo, uma forma de resistência, uma maneira silenciosa de afirmar que o essencial vale mais do que o excesso. E essa ideia, nascida ali, às margens do pequeno Lago Walden, atravessou oceanos e séculos e inspirou na Índia Mahatma Gandhi, que leu Thoreau na juventude e viu ali um caminho para transformar a simplicidade em força política. Foi com esse mesmo espírito que o Gandhi caminhou descalço. Ele fiou o tecido da própria roupa, mostrando que a verdadeira revolução começa quando o indivíduo decide viver de forma coerente com o que ele acredita. Décadas depois, as mesmas ideias simples impactaram o coração de Martin Luther King, que também enxergou na simplicidade de Thoreau um instrumento de poder moral. Luther King entendeu que não era preciso gritar para transformar o mundo, bastava permanecer firme na verdade. Ambos, o Gandhi e o Luther King, eles fizeram da simplicidade um ato de grandeza. Eles transformaram o gesto mais humilde em símbolo de resistência. E eles provaram que a simplicidade, quando vivida com coragem, ela é capaz de mover montanhas.
Os dois tinham, com certeza, problemas muito complexos para enfrentar, mas optaram por soluções inspiradas na natureza, na liberdade, na verdade. E observando esses caras todos, eu percebi então que a simplicidade não precisa ser o oposto da complexidade. As duas são complementares, do mesmo jeito que você tem silêncio entre as notas de uma música. A verdadeira inovação na solução dos problemas não é complicar, mas harmonizar. É saber quando usar o robô, quando tomar um café com pão de queijo e quando colocar um robô para passar o cafezinho e assar o pão de queijo, uai. Pensando em termos de música e dança, é como misturar o funk carioca com a valsa vienense. Parece uma mistura improvável, mas às vezes é justamente aí que mora a beleza. Então eu te pergunto, e se a simplicidade tirasse a complexidade para dançar? Talvez a vida ficasse mais leve, talvez as soluções voltassem a ser mais humanas, talvez o vento soprasse de novo sobre as nossas ideias, assim como sobre o dente de leão. Em tempos de excesso de complexidade, inovação disruptiva é ser simples. Você, assim como eu, acredita que o mundo está ficando perigosamente complexo demais? E se o vento sopra em todos os lugares, para todos os lados, por que não deixar ele carregar também as boas ideias, aquelas mais simples? E então eu te convido, vamos espalhar a simplicidade do mesmo jeito que a gente espalha o dente de leão?